Se não houver território específico com estas características, também não há esta marca. Esta marca está 100% ligada a este local, a estas características, a esta forma de explorar, a esta forma de preservar, a esta forma de acarinhar. Está totalmente ligada. Nuno, a Água de Luz, no fundo, é aqui um exemplo claro daquilo que é uma relação intrínseca entre marca e território, porque podemos dizer que um não existe sem o outro. É uma maravilha estarmos aqui neste espaço único, que é o Casinho do Luso. Luso, Casinho do Luso, marca Luso, Fundação Luso, há um denominador comum, Luso. E isto é quase a história do ovo e da galinha. O que é que nasceu primeiro? Nasceu primeiro, claramente, a localidade do Luso. Aliás, Luso, sinónimo de português. Português, luso. Mas, de facto, a Água do Luso, com a sua expressão de interação com o consumidor, espalhada não só no nosso território português, mas por esse mundo fora, levou a palavra luso e a designação luso e a promoção da localidade à casa de todos os portugueses. Ajudando, no fundo, aqui a promover e a dinamizar a economia local e, enfim, a promover o desenvolvimento da região. Nós estamos a falar, a Água de Luz é um recurso público, é um recurso não deslocalizável. Quando nós vemos às vezes dizer, vão mudar a Água de Luz. Mudar a Água de Luz para onde? A Água de Luz é um recurso natural. Tão natural como a minha sede de beber água. Aliás, eu até costumo dizer, nós engarrafamos a natureza na sua forma mais pura de expressão, que é a Água de Luz. E a Água de Luz, por ser um recurso público, nós somos concessionários com muita honra, e existe uma fundação, que é a Fundação Luso, que de facto reúne por si só três valências: saúde, água e ambiente. Todas têm impacto na comunidade. Ao nível ambiental, a Água de Luz nasce na Serra do Bussaco. Tem uma profundidade que nós captamos significativa. Tem uma impermeabilização nos solos com essas características. Nós tentamos manter exatamente o ecossistema. Então, nos últimos anos, da Fundação Luso, que foi criada em 2009, nós já plantámos 100 mil árvores e arbustos autóctonos, de forma a manter a flora típica da Água de Luz. Para além de nós sermos a tutela, sermos os zeladores, os guardiões deste ecossistema. Portanto, tentamos preservar num perímetro perfeitamente definido com as autoridades, que nada se faça que possa perturbar este equilíbrio. Mas a relação com a comunidade é muito mais para além desta. A Fundação Luso tem um papel de potenciar, através deste espaço, por exemplo, que no fundo é a sede da Fundação Luso, é aqui no Casinho do Luso, por disponibilizar este espaço para a comunidade e para todos os que visitam Luso. Tem este espaço para poder visitar exposições, para poderem consultar a biblioteca, para poderem utilizar o computador. Exposições que têm sempre mais de 20 mil visitantes e cujas receitas, pagam simbolicamente, são para quê? Para nós podermos recuperar peças de arte sacra do Convento do Bussaco, comunidade. Nós investimos aqui mais de 200 mil euros de recuperação neste espaço. Lançamos todos os anos e temos vindo a lançar, e que é nosso objetivo é continuar a lançar, o Prémio de Empreendedorismo, que no fundo em termos acumulados já ultrapassa 90 mil euros de investimento para projetos, já vamos na 12ª edição. Para dizer uma ideia, desde 2009 a Fundação Luso, de uma forma genérica, e tivemos a fazer as contas, nunca tinha feito, fiz para preparar para esta entrevista, nós desde 2009 já investimos na comunidade, via Fundação Luso e apoios que damos à comunidade, quase de 1 milhão de euros. Essa forma é uma forma de podermos retribuir, devolver à sociedade parte daquilo que é também aquilo que retiramos das explorações da condução da água. Considera que esta questão das origens está no próprio nome da marca, não é? É um fator de segurança para o consumidor. É porquê? Porque, como não tem tratamentos químicos, como nós engarrafamos a Água de Luso, conforme
ela vem da natureza, como nós mantemos há muitas gerações e há muitos anos o ecossistema, temos a garantia da estabilidade das características, o que não acontece com outro tipo de águas, por exemplo, a água da torneira. A água da torneira, há mais chuva ou menos chuva, acrescente ou não se acrescente mais químicos, tratamentos químicos. A água do Luso, como não tem qualquer tratamento e como mantém o ecossistema, é sempre igual. Portanto, uma das grandes diferenças, por exemplo, entre águas da torneira e águas minerais naturais é que as primeiras são totalmente estáveis nas suas características. A outra vai variando, conforme as circunstâncias. Essa é uma diferença determinante. Claro, quando a sua origem é importante, porque é importante que a montante na sua origem se mantenha as características. Daí tens referido tudo o que nós fazemos em termos de ecossistema na manutenção desse ecossistema e que as próprias autoridades, do qual nós somos concessionários, a Direção-Geral de Geologia e Energia, nos obriga e nos ajuda a manter como recurso público. Como é que aqui este mercado das águas tem vivido estes tempos? Temos estado a atravessar mais complexos. Na alturas de crise, as águas engarrafadas têm um papel primordial. Quando foi do primeiro confinamento, o ano passado, quando há problemas de incêndios, quando há cataclismos, e esperemos que haja o menos possível, quem está na linha de frente para apoiar, quem está a ajudar, são as empresas de águas engarrafadas. Não sei porquê, mas pensaram um bocadinho. Portanto, são as águas engarrafadas que lá estão, para apoiar aqueles que precisam. As águas engarrafadas tiveram um papel determinante no primeiro confinamento de apoio aos hospitais, de apoio aos bombeiros, de apoio aos asilos, de apoio às casas dos idosos. Portanto, no fundo, tiveram um papel determinante quando há situações precárias, porque no fundo são doses individuais, que podem ser consumidas de forma individual, rapidamente, sabemos da pureza do produto e do seu conteúdo, que é diferenciador, com toda a segurança alimentar, portanto, em alturas de crise as pessoas vão buscar aquilo que é mais seguro. E aquilo que é mais seguro são as águas engarrafadas minerais naturais. As águas minerais tiveram um papel de grande crescimento quando foi do primeiro confinamento, por questões de confiança. As pessoas estiveram um tanto ou quanto preocupadas por se iria faltar água. E então, depois entrou na normalidade. Vivemos num mercado altamente competitivo, e ainda bem, porque a competição é saudável e é positiva, leva-nos a procurar sempre ser melhor do que aqueles que estamos a concorrer. Ao nível do produto não podemos ser melhor porque é o que é, há não sei quantos anos, há séculos, é igual, desde que se preserve as condições. Mas ao nível da inovação de embalagem, ao nível de novos produtos, como a Lusfruta e outros produtos que vamos lançando, sempre com base no racional da naturalidade e não da artificialidade. Portanto, as águas minerais naturais fazem o seu caminho, vão-se mantendo, vão procurando a oferta nos diversos canais de vendas, claro que tem vindo a sofrer pelas questões dos encerramentos no canal Horeca, mas que tem contrabalançando com a sua disponibilidade no canal alimentar para consumo em casa. Portanto, esta relação entre marca e território é para continuar. É a razão de ser. Se não houver território específico com estas características, também não há esta marca. Poderá haver outras, mas não haverá esta marca. Esta marca está 100% ligada a este local, a estas características, a esta forma de explorar, a esta forma de preservar, a esta forma de acarinhar. Está totalmente ligada.